Fala aí, galerinha. Gente, ó, vamos falar agora sobre espelho plano. A gente falou na última aula sobre reflexão da luz. Então, vamos falar sobre espelho plano aqui, né? E a formação de imagem do espelho plano, vamos ver alguns exemplos. Ok? Então, vamos lá, gente. Observe. Primeiro, vamos ver o que é um espelho plano. Veja aqui, ó. Um espelho plano, você está vendo que é essa retinha azul aí, certo? Com os tracinhos. Espelho plano nada mais é do que a superfície plana recoberta por uma película refletora, certo? Então, o lado espelhado do espelho é a parte que reflete. Como é que eu sei, no caso, que esse lado, qual é o lado espelhado e qual é o lado que é opaco? Né? Só para a gente relembrar, opaco é quando o raio de luz ele incide na superfície e ele não passa, ele absorve a luz. Então, no caso, se você observar, né, a parte, no caso, que ela é espelhada, ela é lisa. Na outra parte, ela tem os tracinhos ali, ó, em cima. Então, a parte que é rachurada em cima, no caso, é o lado opaco. A outra parte, no caso, é a refletora, que não tem os tracinhos. Aqui é um exemplo, no caso, de um espelho plano, gente. Ok? Então, vamos lá, gente, ó. Presta bem atenção. Vamos ver agora como é que se forma uma imagem em um espelho plano, certo? Observe o seguinte. Você vai ter aqui, ó, um espelho plano e uma superfície, certo? Tem aqui um objeto. Então, esse objeto aqui, como ele está na frente do espelho plano, a imagem dele vai ser refletida. Mas o que tem que acontecer para a imagem ser refletida? Preste atenção. Primeiro, um raio tem que incidir no espelho, certo? E todo raio que incide no espelho, ele volta para a superfície, ele bate na superfície e volta para o mesmo meio, porque ele sofre reflexão. Então, esse raio que volta é o raio refletido. Então, você tem aí um raio que incide e outro raio que reflete, né? Eu vou ter um outro raio, no caso, que ele vai refletir daqui a pouco. Mas essa linha pontilhada que você está vendo vermelha é chamada de prolongamento de raio refletido, certo? Então, vou ter o seguinte aí, ó, vê? O raio incidiu, refletiu. Eu tenho outro raio aqui, no caso, que incide. Todo raio que incide, reflete. E se ele reflete em um espelho plano, ele forma prolongamento. Essas linhas pontilhadas aí que vão se formando, gente, é chamado de prolongamento de raio refletido. E se você observar mais na frente, esses prolongamentos se cruzam. Essa é a condição para que se forme uma imagem no espelho plano. Que condição é essa? Que exista um cruzamento do prolongamento dos raios refletidos, certo? Essas linhas pontilhadas têm que se cruzar. Então, lá em cima, nesse ponto em que eles se cruzam, se forma uma imagem. Ok? Tá aí, ó. Então, o que eu tenho aqui, gente? Ó, nesse lado de cá, eu tenho O, que é a altura do objeto. Do lado de lá do espelho onde está a imagem, eu tenho I, que é a altura da imagem. A distância do objeto ao espelho, eu chamo de DO. A distância do espelho à imagem, eu chamo de DI. Ok? E agora a gente vai ver quais características que eu tenho na minha imagem. Primeira característica da imagem, ela é virtual. Observe, gente, que se você observar, à frente do espelho está o objeto, atrás do espelho está a imagem. Quando a imagem se forma assim atrás do espelho, a gente diz que a imagem é virtual. E como é que seria real a imagem? Se ela se formasse à frente do espelho. É como você pegar uma colher, né, na parte côncava, que é a parte, no caso de curvatura interna, você vai perceber que a imagem vai estar um pouco em alto relevo, vai estar um pouco na frente do espelho. Nesse caso, ela é real. Mas aqui, no espelho plano, ele sempre forma a imagem virtual, nunca a imagem real. Segunda característica, a imagem é direita. Como assim direita? Ela está de cabeça para cima. Tem como a imagem se formar de cabeça para baixo? Tem. Em espelho esférico côncavo, isso vai acontecer. Mas no espelho plano, não. A imagem sempre vai ser direita. Confere? Então, essa é a segunda característica da imagem. Terceira característica da imagem. Ó, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho à imagem. Isso, no caso, é uma simetria. Certo? Como assim simetria? A imagem é idêntica ao objeto. O mesmo tamanho, no caso, a mesma altura que o objeto tem, a imagem também tem. Então, O é igual a I. São imagens simétricas. E a quinta e última característica da imagem
é a imagem enantiomorfa. Enantiomorfa, no caso, é uma palavra grega, que ela quer dizer contrária, certo? Observe que a imagem ela está contrária, no caso, ao objeto. O objeto, no caso, ele está levantando a mão direita. A imagem está levantando a mão esquerda, certo? Então é contrária. Então, enantiomorfa quer dizer imagem contrária. No próximo slide, a gente vai falar mais um pouco sobre isso, sobre esse tipo de imagem, no caso, contrária, certo? Então, vamos lá. No caso, a imagem enantiomorfa, a imagem contrária. Observa aqui, ó. Ambulância, se você observar, nesse exemplo, ele está escrito ao contrário. Por quê? Porque quem está na frente e olha pelo retrovisor, vai ver a escrita corretamente. A mesma coisa ocorre com o nome polícia, com o nome bombeiro nas viaturas, certo? Outro exemplo, ele coloca aí, no caso, a mão direita na frente do espelho e o espelho reflete a mão esquerda, certo? A imagem é contrária. O outro exemplo é o F de física. Observe como está o objeto e como está a imagem, né? Então, nesse caso, você tem uma imagem enantiomorfa, que é uma imagem contrária. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui sobre isso, gente. Olha só. Uma pessoa está vestindo uma camisa que possui impresso o número 54. Se a pessoa se olhar em um espelho plano, verá a imagem do número como? Aí está aqui as alternativas. A alternativa letra A, está o 54 normal, que não é. Letra B, também não. Né? Ele inverte aí cada um dos números, mas ele inverte por inteiro. Letra C, também não, ele está invertido de cima para baixo. Ele não está ficando contrário, está ficando invertido aí. E só o 5, o 4 está normal. Não pode ser. Olha a letra D, gente, olha só. Né? Inverte no caso 54 total. Para você ver se ele não fica desse jeito. Seria a resposta. E a letra A? A letra A está invertido, não está contrário. Está de cabeça para baixo. Então a resolução, gente, aqui, ó, como ele fica. Ele vai ser colocado dessa forma aqui. Certo? É quando a gente diz que ele está espelhado. Então é o seguinte, a alternativa é a letra D. Fazendo a figura simétrica em relação ao espelho. Tá aí a alternativa, letra D. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, ó. É o exemplo 4 aqui. Ó, uma garota, para observar seu penteado, coloca-se em frente a um espelho plano, situado a 40 centímetros de uma flor presa na parte de trás de seus cabelos. Tá aí. Né? A distância da flor ao espelho é de 15 centímetros. A distância no caso do... a distância no caso da flor ao espelho é 15 centímetros. Da flor ao espelho maior, 40 centímetros. O que a gente pede aqui? Buscando uma visão melhor do arranjo da flor no cabelo, ela segura com uma das mãos um pequeno espelho plano atrás da cabeça, a 15 centímetros da flor. A menor distância entre a flor e sua imagem, vista pela garota no espelho de parede, está próximo de quanto? A menor distância entre a flor, certo? E sua imagem, certo? Vamos ver, gente. Ó, tá aqui, no caso, né, o objeto. A imagem vai espelhar. Tá aqui a imagem. Então, se você observar, o que vai acontecer? Ó, a distância, no caso, entre a flor e o espelho, né, 15 centímetros, né? Ele quer a imagem espelhada pelo espelho menor. Então, tá aqui, ó. Na verdade, não é para ser um espelho, é para ser outra flor. Ok? Então, a distância que ele está querendo, no caso, é essa aqui, ó. Da flor até o outro espelho, que seria, não seria outro espelho, seria, na verdade, né, um reflexo da flor que eu teria aí. Então, qual seria essa distância aí? A distância seria 15, no caso mais 15, que é da flor ao espelho e do espelho à flor, mais 40, que é da flor ao espelho maior, mais 40, que é do espelho maior à flor do objeto, que dá 110 centímetros, ok? Então tá aqui, ó, a resposta no caso vai ser 110. Alternativa, letra
D. Certo? Vamos ver esse próximo exemplo aqui, gente. Olha só. Exemplo 5. Um garoto cujo globo ocular está a uma altura H em relação ao solo, observa que a imagem completa de um prédio de altura H maiúsculo, situado em uma distância D maiúsculo da vertical de seu corpo, abrange toda a extensão L de um espelho d'água existente defronte do prédio. Então tá aqui, ó, a figura. A figura representa exatamente o que está anunciado, viu, gente? Tá bom? Está representando exatamente o que está anunciado. Aí embaixo eu tenho, sabendo que H minúsculo é 1,5 metros, o L, que é o comprimento do espelho d'água, 3,2 metros, o D maiúsculo, que é a distância do prédio até o garoto aí, 3,6, e calcular o valor de H, que é o valor do prédio, ele está pedindo. Então vamos para a resolução agora. Ó, vamos projetar aqui o prédio e ver o seguinte. De acordo com o princípio da propagação retilínea do raio de luz, todo raio, no caso, todo raio de luz, né, se propaga em linha reta em um meio transparente e homogêneo. Então está aqui o raio de luz, certo? Você já vê que forma um triângulo aqui, um triângulo retângulo, com altura H e base L, não é isso? Só que ele vai refletir no espelho d'água, até o olho do menino aqui. Aí eu quero saber o seguinte, primeiro, ó, aí você tem outro triângulo retângulo menor aqui, com altura Hzinho, certo? E base, que eu vou chamar de X, essa base. Quanto é o valor de X? X vai ser a distância D maiúsculo diminuído por L, menos L. O D maiúsculo é 3,6 e o L é 3,2. Isso aí vai dar 0,4 o valor de X da base. O que eu faço agora? Eu vou ter o seguinte aqui, ó. L maiúsculo sobre H maiúsculo é igual a X sobre H minúsculo. Substituindo os valores, tá aqui. Não é? O L, no caso, que é a base maior do triângulo maior, vai ser L maiúsculo, né? Que é 3,2. Eu tenho o H, que eu quero saber quanto é. O valor de X, que é a base do menor, é X do triângulo menor. E a altura, que é 1,5. Vou fazer aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, eu vou ter 0,4 vezes H, que é igual a 3,2 vezes 1,5. Né? Esse 0,4 ele vai passar para o outro lado dividindo, que ele está multiplicando. 3,2 vezes 1,5 dá 4,8. 4,8 dividido por 0,4 vai dar 12 metros. Então, 12 metros, gente, é justamente a altura do prédio. Beleza? Então, olha só, gente, ó. A gente já viu, no caso, reflexão da luz, leis da reflexão, formação de imagem de um espelho plano. Espelho plano, no caso, e sua formação de imagem. Certo? Na próxima aula, a gente vai ver a associação de espelho plano. Ok, gente? Falou, galera. Então, até a próxima aula.